Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida para você aí de casa, muito obrigado pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho, por mais uma iniciativa da Rádio Vida FM, uma emissora oficial do projeto de Vida Contagem. E pessoal, hoje o que a gente vai trazer aqui talvez seja diferente de tudo que a gente já fez. Hoje a gente vai debater sobre questões que atingem a sua doutrina, sua religião. E hoje o que a gente vai trazer são perspectivas, interpretações. E hoje eu estou aqui com o Tiago Antônio dos Santos, que é um ativista independente, escritor. O que mais, Tiago? Fala pro pessoal. Bom, um termo que não é comumente conhecido pelas pessoas é a função daquele que pratica a exegese. Que no caso eu sou um exegeta porque eu me dedico a esquadrinhar, ao esquadrinhamento e interpretação de livros, especialmente bíblicos. E o porquê isso, hein? Por que buscar a leitura bíblica? Bom, desde muito cedo eu percebi que a arte, de maneira geral, ela é uma manifestação humana que muito atenua as pressões do ambiente. São várias artes disponíveis, entretanto, a leitura é a mais acessível, assim como a escrita. Poder ter com a leitura uma possibilidade de alcançar conhecimentos, noções e mundos me trouxe assim uma dedicação muito aprazível para que eu pudesse compreender como que o próprio ser humano se serviu da leitura através dos tempos para transmitir uma série de mensagens, uma série de entretenimentos, uma série de saberes. E nesse mergulho eu pude perceber que a Bíblia, ela é considerada pela humanidade o livro mais sagrado, o livro mais lido, o livro mais interpretado, o livro mais, enfim, vendido e conhecido do mundo. E eu, como desde muito novo me apaixonei pelo universo da literatura e do livro de maneira geral, quis mergulhar na leitura bíblica, mas desvinculado de qualquer tipo de denominação específica ou de ideia preconcebida, mas também não considerando como qualquer livro, respeitando como uma escritura sagrada, e mergulhei realmente na leitura bíblica. E para mim, desde os 12 anos que estou ali, dedicado às leituras do Apocalipse e de outros livros da Bíblia, foi a melhor coisa que me aconteceu, a melhor coisa que eu acredito que possa acontecer para qualquer um, é realmente a leitura bíblica. E quando você pergunta por que ler a Bíblia, eu respondo que realmente, de tudo quanto o homem fez no planeta, inspirado por Deus, a Bíblia e o Brasil são as duas maiores coisas. A Bíblia e o Brasil. Rapaz, você é apaixonado. Você então é um camarada que é o famoso brasileiro. Pois é, tem um poeta que fala que depois dele ser, enfim, mergulhado ali naquelas filosofias do século XX, o niilismo, o pessimismo do Schopenhauer, aquele nietzscheismo. Então, a pressão do mundo do século XX ela foi muito grande em vários autores, século XIX, XX, que é o início do mundo máquina, esse mundo industrial que oprime as consciências de uma maneira muito urbana, suburbana, concreta. E tem um poeta que ele fala assim, acho que existe um homem feliz no mundo. Deve ser no Brasil. E refletindo sobre toda essa história humana, sobre toda essa condição, realmente, a felicidade ela é uma coisa muito rara, realmente, que alcançá-la não é só através de prazeres e diversões exteriores. Existe uma necessidade, um cultivo interior. E o Brasil, ele realmente é um lugar escolhido por Deus geograficamente, em todos os aspectos, e ser brasileiro é realmente poder desfrutar de um tipo de condição de felicidade que, quando você percebe, a nossa formação cristã original, a criação do nosso país já como um império continental, a consciência histórica daquilo que nos trouxe a ser brasileiros, que vai desde a Ordem de Cristo, a Constantinopla, a Roma antiga, e aí Grécia, Pérsia, desde a Salém de Melquisedeque até Dom Sebastião de Avis. Então,
ser brasileiro é ser feliz, e a Bíblia é parte central dessa realidade. Cara, uma coisa que me traz curiosidade foi sobre esse modelo, né, de leitura bíblica que você desenvolveu. O que te motivou a construir isso, né? Essa verdade, essa construção que você vem trazendo. Bom, os anos passando e eu lendo a Bíblia sem nenhuma orientação específica de nenhuma doutrina, me fez realmente poder acreditar que o Espírito Santo poderia me conceder o conhecimento a respeito daquele texto. E isso me foi percebido muito nitidamente quando eu concebi a possibilidade de que cada termo-chave poderia ter um significado-chave. Eu me lembro bem que eu estava lendo Blavatsky, que é um esoterista russa do século XIX, onde ela dizia que comumente nos livros ocultistas o termo cavalo significa força. Essa correspondência entre o termo-chave e um significado-chave já fazia parte dessa escola de ensinos chamada teosofia, que, entre outras, foi uma das que eu li, né? Li bastante sobre várias denominações, não só a teosofia, mas desde o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, as doutrinas que se mergulham nos estudos bíblicos mesmo, como os calvinistas, os luteranos, até mesmo os mais exóticos, como os mormons, entre outros mais. Acho que um também que encaixa muito são os arminianos também, né? Não, todos eu acabei percebendo como tem assim, muito a dizer sobre a Bíblia. Porém, eu percebi que de maneira muito subjetiva. E a ideia de uma correspondência bionívoca matemática foi a que melhor contemplou aquilo que eu acreditei ser a Bíblia, realmente a palavra de Deus. Então, eu estabeleci um método no qual eu demonstrei uma correspondência entre os termos-chave da Bíblia. Então, os termos-chave da Bíblia, não só hebraica, mas de todas as Bíblias, que são os termos comuns que o ser humano utiliza. Então, Deus, céu, terra, água, homem, mulher. Esses termos são presentes em todas as comunicações humanas, tanto das escrituras sagradas dos povos antigos até das comunicações modernas. Aí eu percebi a possibilidade de que cada termo-chave desse pudesse significar uma correspondência-chave. Por exemplo, Deus, o espírito amor, céu, o espírito humano, terra, alma, homem, consciência, mulher, subconsciência, jardim do Éden, cérebro, água, energia, luz, informação. Da mesma forma que eu havia visto que cavalo significaria força. Isso me fez desdobrar o conhecimento da Bíblia de uma maneira muito abrangente, principalmente tratando do interior humano. Por exemplo, Abrão gera Ismael. Muda o nome para Abraão, gera Isaac. Isaac gera Esaú e Jacó. Jacó toma a primogenitura, separa de Esaú. Muda o nome para Israel e une a Esaú de novo. Vários anos lendo essa história dos patriarcas me levou a perceber que, por exemplo, né, poderiam ser termos-chaves. Então, eu vi da seguinte maneira. Abrão significa bênção. Ismael, misericórdia. Abraão, perfeição. Isaac, sacrifício. Esaú, a habilidade. Jacó, a paciência. Israel, a obediência. Então, como é que ficaria? A bênção gera misericórdia e se transforma em perfeição. A perfeição gera o sacrifício. O sacrifício gera a habilidade e a paciência. A paciência passa para o primeiro lugar, separa da habilidade, transforma-se em obediência e se une à habilidade novamente. Então, essa transmutação dos termos chaves em significados chaves
de maneira tal que o domínio conceitual passa do exterior literal para o interior, me foi assim realmente uma revelação que muito me ajudou, não só na compreensão da vida e do mundo, mas da dedicação cada vez maior à leitura bíblica. Cara, sensacional, muito legal conhecer essa motivação, o porquê que você buscou isso. E um dos trabalhos que você também desenvolveu foi sobre a interpretação do número que as pessoas trazem, do 666. Foi isso mesmo? Me explique melhor sobre essa história, cara. Bom, eu gosto de falar desse assunto especialmente porque ele me dá a oportunidade de mostrar como que nesses últimos tempos existem muitos lobos em pele de cordeiro. Por exemplo, se você pegar lá onde está o texto, né, sobre o número da besta do Apocalipse, vai estar escrito lá: aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois é número de homem. Existem algumas versões bíblicas que colocam nesse versículo a palavra dizendo assim: aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois é número de um homem. Esse não está no texto original, em grego. Esse é uma excrescência, é um adicionamento que inclusive vai ao encontro daquilo que o Apocalipse diz, que quem acrescentar qualquer coisa ali naquele livro vai estar sujeito a tudo aquilo que ele promete ali que vai acontecer, inclusive em relação às pragas. Então, a interpretação do número da besta, ela passa primeiro para você entender que as escatologias atuais, que tentam puxar a interpretação para uma figura humana, ela carece de base bíblica, porque a própria Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então, dada essa introdução, sabendo que não é nenhum ser humano a besta, eu percebi que existem algumas características do texto que apontam para que o 666 seja compreendido atualmente como aquilo que nós conhecemos como dinheiro. Aí é que está. A Bíblia vai dizer sobre o nome da besta, a marca da besta e o número da besta. Então, na exegese que eu realizei, o nome da besta é dinheiro, a marca é dólar e o número é 666. Bom, no próprio termo dólar, é possível que nós encontremos algumas características muito interessantes. Antes de ir para o cálculo em si, vamos nos lembrar que o dólar, que é a moeda mundial, ela foi estabelecida como moeda mundial a partir de 1944, com o Tratado de Bretton Woods. O Tratado de Bretton Woods, feito em 1944, ele funda aquilo que é conhecido como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Então nós temos o quê? O estabelecimento de uma moeda global em 1944, cumprindo aquilo que foi dito. Nem grandes nem pequenos, nem ricos nem pobres, nem livres nem escravos, não poderão comprar nem vender se não tiver a marca da besta na testa ou na mão direita. Ora, como é que é a marca da besta sendo dinheiro, como é que é na testa ou na mão direita? Na mão direita são aqueles que dizem: abaixo de Deus o dinheiro, como é que eu vou comer sem dinheiro, como é que eu vou beber sem dinheiro, quem é que pode lutar contra o dinheiro, que é exatamente aquilo que a Bíblia fala que disseram sobre a besta. Quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Então, esses que colocam, né, o dinheiro como ponto referencial de suas vivências e de seus pensamentos e emoções, eles estão com a marca da besta na mão direita. Ah, como é que eu vou comer sem dinheiro? Ah, isso aqui custou bem, de tudo é dinheiro. Essa perspectiva que se subalterniza em função da pecúnia, ela é a marca da besta na mão direita. E como é que é a marca da besta na testa? Aí já são aqueles que admitem prejudicar o outro pelo dinheiro. Ah, vou sequestrar por dinheiro, vou roubar por dinheiro, vou matar por dinheiro. Esses já estão com a marca da besta na testa. E o nome da besta é dinheiro. E a marca é dólar. Bom, como nós sabemos, antigamente, o dinheiro ele era um símbolo em relação a algo. Então, todo o dinheiro que você tivesse, você poderia trocar pelo ouro correspondente a ele. Assim era desde os primórdios.
Ou seja, o dinheiro ele é apenas um símbolo. Ele não era uma coisa em si, ele não era um ente. A partir de 1944, já abre-se o caminho para que ele se torne aquilo que ele veio se tornar em 1971, que é uma moeda fiduciária. Então, antes, o lastro, o ouro, que era o que garantia o dinheiro emitido. A partir de 1971, com o choque Nixon, o dólar passa a ser uma moeda fiduciária. O que quer dizer uma moeda fiduciária? Que é baseada na fé. Então, por que o dólar é a moeda mundial? Porque a humanidade coloca a fé no dólar, cumprindo aquilo que foi dito por Jesus Cristo quando ele fala: quando a abominação desoladora estiver no lugar santo, né? Como disse o profeta Daniel, quem lê entenda. É o que diz o Evangelho, né? Fuja para os montes, quem estiver na Judéia. Quer dizer, o que é a abominação desoladora no lugar santo? Então, o trabalho é uma coisa natural do ser humano. E o consumo também é uma coisa natural do ser humano. Então, essas duas coisas naturais do ser humano, que é o consumir e o trabalhar, ela é colocada em condição ao dinheiro. Isso é abominável. Isso é desolador. Se você quiser beber água, você precisa de dinheiro. Se você quiser vestir... Então, isso é abominável, isso é desolador, porque antes era o sacrifício diário. Se você quisesse beber água, você ia na fonte. Se você quisesse vestir, você fiava. Se você quisesse comer, você plantava. Se você quisesse morar, você edificava. Agora, qualquer coisa que você queira, você precisa de um intermediário. Isso é abominável e desolador. E habita o lugar santo. Qual que é o lugar santo? O interior humano, que é onde está o reino de Deus. Então, quando existe uma moeda fiduciária, baseada na fé, controlando o mundo inteiro, cumpre-se aquilo que foi dito. A abominação desoladora no lugar santo. Bom, e como que a gente calcula o número da besta no dólar? Vamos lá. D-O-L-L-A-R. Ok? O D, numa correspondência alfabética, ele seria o 4. A, B, C, D. Ok? O O, continuando no mesmo raciocínio, seria o 15. O L, o 12, outro L, outro 12, o A, o 1 e o R, 18. Certo? Então a gente tem D-O-L-L-A-R, 4, 15, 12, 12, 1 e 18. Nos cálculos que a gente faz em relação a essa cabala, a gente sempre reduz os números para algarismos. Como funciona isso? Todos os algarismos do mesmo número devem ser somados entre si para que se reduza a um único algarismo. Então, por exemplo, o 15, ele é o algarismo 1 e 5. Qual que é o algarismo do 15? É o 6, porque soma-se o 1 e o 5, ok? Então nós temos D-O-L-L-A-R, 4, 15, 12, 12, 1 e 18. Então, o 4 continua, porque é um algarismo só, o 15 passa a ser 6, para se reduzir para um algarismo só. Assim como o 12 passa a ser 3, o outro 12, 3, o 1 do A continua o mesmo, e o 18 do R passa a ser 9. Então nós temos agora 4, 6, 3, 3, 1 e 9. E agora, se a gente multiplicar esses números entre si, a gente vai ter o 4 vezes 6, que é 24, vezes 3, 72. 72 vezes 3 é 216. 216 vezes 1 é 216 mesmo. Então a gente tem o 216 repetido. O que é o 216? O 216 é 6 vezes 6 vezes 6, que vai multiplicar agora pelo 9 que veio do 18. O 18 é 6 mais 6 mais 6. Então, o 6 mais 6 mais 6, que é o 18, reduzido a um algarismo, que é o 9, vai multiplicar pelo 6 vezes 6 vezes 6, que é o 216. 216 vezes 9 é igual a 1944. 1944 é o ano exato em que é criado o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que colocam o dólar como moeda mundial. Então, nós temos aqui um cálculo que aponta para que realmente o dólar é a marca da besta, o dinheiro é o nome da besta, e o 666 é o seu número. O ano de 1971, que foi colocado ali, né, como moeda fiduciária, se você somar 1971, dá 18, que é o 6 mais 6 mais 6. Agora veja bem, isso não é porque existe nenhuma cúpula maléfica, bestial, conspirando contra a humanidade. Isso é para cumprir o que foi dito pelo profeta. Igual quando Jesus Cristo estava na cruz, os soldados jogaram sorte pelas vestes de Jesus Cristo.
aqueles soldados romanos que estavam ali jogando a sorte pelas vestes de Jesus Cristo, eles não sabiam que estavam cumprindo a profecia do Salmo, mas estavam. Eles não estavam cumprindo a profecia do Salmo conscientemente, mas a profecia foi cumprida, porque foi dito pelo profeta. Da mesma forma que aqueles que confeccionaram o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e fizeram choque que estabeleceu o dólar como moeda mundial, sem saber, eles estavam cumprindo a profecia do Apocalipse. A palavra dólar, na verdade, ela vem do alemão Thaler, T-H-A-L-L-E-R, que vem de uma cidade que chama Jacquinsthaler, que é uma cidade alemã, que tinha essa moeda chamada Thaler, que aí depois, para os estadunidenses, virou dólar. Então, a própria origem da palavra, ela tem ali o seu rastreio semântico. Então, o fato de coincidir esse cálculo da palavra dólar com o próprio 1944, que foi o ano de fundação do Banco Mundial, e com o 6 vezes 6 vezes 6 e o 6 mais 6 mais 6, eu atribuo a onisciência divina que já escreveu aquilo que ia acontecer no livro do Apocalipse. Já havia uma certeza, né, de acordo com que você observa, já havia uma certeza de Deus sobre esse fato. Veja bem, né, dentro desse lance eu acho interessante porque a física quântica, a mecânica quântica, na verdade, ela vai dizer que o tempo é relativo. Não existe o tempo, por exemplo, né, ela vai falar de observador, tudo existe de acordo com o observador. Então, a eletricidade, o magnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, né, e a gravidade. Então existem operadores ou observadores de toda essa realidade que constitui o universo. Por isso que o tempo em si, ele não vai existir na mecânica quântica como uma força igual na física newtoniana, porque ele vai existir na mecânica quântica em relação à duração. O tempo vai ter o conceito, então, por exemplo, né? Existe o tempo de uma estrela, quando ela surge, quando ela acaba. Existe o tempo de algo, né? Começou o planeta, terminou o planeta. Então teve aquele tempo daquele planeta. A partícula tem o tempo dela. Então existem os tempos das coisas, de duração. Agora, quando você percebe que um livro escrito há 2000 anos, ele profetiza a respeito de algo que viria a acontecer, e ele profetiza de maneira matemática a respeito daquilo, o tempo, ele também tem um observador, é o que se deduz. Então, o Apocalipse, ele é a prova de que o tempo, ele é totalmente subalterno ao Todo-Poderoso. Quem faz a história é Deus. Não é a interação humana e a relação dos meios de produção. Não existe um materialismo histórico. O que existe de fato é a autoridade de Deus sobre toda a história humana e de antemão já profetizada. Você acredita que seria, por exemplo, uma falsa sensação do ser humano de estar tomando as próprias rédeas? Bom, em relação especificamente a isso, eu creio que o ser humano, na sua decisão, ele vai passar por aquilo que eu chamo de vontade, fé e obediência. Então, esses aspectos interiores da vontade, essa vontade, ela é o núcleo daquilo que é a fé. Então, até aquele que é ateu, ele tem a fé de que Deus não existe, né? A humanidade atualmente, ela coloca a fé no dólar. Então, a vontade é o núcleo da fé. E essa fé, ela é o núcleo da obediência. Então, vamos lá. Essa obediência, que tem por núcleo a fé, que tem por núcleo a vontade, ela vem de uma série de circuitos internos do ser humano no contexto do universo. Veja bem, nós temos os sentidos pelos quais nós percebemos os dados. Os dados, eles estão abundantes no universo. São vários. São os átomos que pululam aqui e acolá, são as palavras que nós absorvemos e tentamos entender, são as cores, os sons e etc. São os dados.
a transformação desses dados que percebemos em informação, ele depende das informações que nós temos previamente interiormente. Então, essas informações prévias que nós temos interiormente, elas interagem com os dados que nos chegam pela percepção e transformam esses dados em novas informações. Essas informações que nós trazemos dentro de nós é que nós chamamos, quando elas se produzem em conjunto, de conhecimento. Então, nós reunimos uma série de informações através dos dados que nós percebemos, nós produzimos o conhecimento. Esse conhecimento, quando ele é colocado em prática no universo observável, é aquilo que a gente chama de sabedoria. Então, para se construir algo, por exemplo, construiu-se essa mesa, o carpinteiro construiu uma mesa, ele teve a informação de que construir com a madeira, o professor dele ensinou ele as técnicas que ele utiliza, mais informação, ele reuniu conhecimento, mas toda aquela teoria só se tornou prática quando ele efetivamente transformou aquela madeira numa mesa, ou aquele material que seja numa mesa. Aí ele demonstrou a sabedoria. Então a sabedoria seria essa expressão material do conhecimento. Então aí a gente vai ter esse escalonamento, né? Informação, conhecimento, sabedoria através dos dados. Veja que ainda não chegamos naquilo que você perguntou sobre a decisão. Por quê? Porque agora a gente vai relacionar essa ideia, né, da informação aos outros aspectos que nós temos interiores, que é a memória, o raciocínio e a imaginação. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa percepção dos dados de maneira tal que vai provocar em nós as sensações no nosso corpo, os sentimentos na nossa emoção e os pensamentos na nossa mente. Todas essas sensações no nosso corpo, todos esses sentimentos na nossa emoção e todos esses pensamentos na nossa mente, eles vão ser coordenados por essas três forças interiores: a memória, o raciocínio e a imaginação. Mas essas três forças interiores, tanto a memória, quanto o raciocínio, quanto a imaginação, elas são regidas, né? Quem coordena tudo é a consciência. Então a consciência individual, ela coordena a imaginação, o raciocínio, a memória, os pensamentos da mente, os sentimentos da emoção, as sensações do corpo e os dados percebidos como informação, conhecimento e sabedoria. Aí sim vai ter a decisão. Então aí que está. Existe a liberdade daquele que está decidindo para tomar tal ou qual decisão? Aí que nós vamos voltar na mecânica quântica e na providência divina. Porque os dados que foram permitidos por Deus para você, foram permitidos para você. Você que percebe. Por isso que a salvação é individual. Então veja bem, aquele conjunto de dados, só você nasceu na sua família como o filho na posição que você nasceu. Só você ocupa o espaço que você ocupa. Só você tem os seus vizinhos em relação a você do prisma do protagonista. Então, a forma com que tudo chega para você é única e exclusiva. Então, a sua decisão, ou aquilo que alguns chamam de livre-arbítrio, por mais que aparente liberdade, é totalmente condicionado. Não só pelos dados que chegam, mas pela informação que você tem para transformar esses dados em informação, para transformar essas informações em conhecimento, para transformar esse conhecimento em sabedoria, através da força da memória, do raciocínio, da imaginação, controlado pela consciência individual. Então, esse processamento complexo é que vai determinar aquilo que eu falei com você no início, sobre o quê? A vontade, a fé e a obediência. Você vai ter vontade de quê? Como é que você vai ter vontade de comer pistache, se você nem sabe o que é pistache? Como é que você vai ter a fé em Deus, sendo que você não mergulhou na palavra de Deus? E como é que você vai obedecer ao sagrado, sendo que o sagrado para você ainda não é perceptível? Então, a vontade, a fé e a obediência tem que estar relacionado com essa depuração, essa purificação
né, da nossa percepção, de como nós filtramos os dados, pois se os seus olhos forem luz, tudo para ti será luz. Se os seus olhos forem treva, que grandes trevas serão. Então, a decisão é prévia ou não? Impressionante. Impressionante. A questão permanece, mas não porque ela não pode ser respondida, é porque constantemente nós estamos decidindo. Tiago, chegando ao final de mais um podcast Se Liga na Vida, qual que é o recado que você deixa pra galera de casa? Bom, eu gostaria que realmente todos lembrassem que no Apocalipse está escrito, né? Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia, pois em breve cumprirão. Se ele foi escrito, né, há 2000 anos atrás e diz que em breve cumprirão, então esse breve já é bem agora, 2000 anos depois. E como lá está escrito que é bem-aventurado só de ler, é um livro sagrado que proclama a bem-aventurança do leitor. Então leiam o Apocalipse. Se tiver difícil, coloca um dicionário do lado. Se não conseguiu, lê depois, releia, lê um versículo, depois outro, mas não deixe de ler o Apocalipse. Bem-aventurados que leem e ouvem as palavras da profecia que já estão se cumprindo. Graças a Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tiagão, muito obrigado por estar aqui hoje comigo, compartilhando a sua experiência, seus estudos, né, as suas convicções. E é isso aí. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço pelo convite, Vini. Para mim é uma honra e estou à disposição. E é como eu sempre digo, projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.